Oi pessoal, sou eu aqui de volta com mais um vídeo em português. Se você já assina o canal faz um tempo, vocês sabem que não sei se foi 2018, 2019, eu li o livro do Ulisses sobre a Suzanne von Richthofen e eu fiz um vídeo aqui para o meu canal e aquele vídeo até hoje assim tem muitas e muitas visualizações. Então, essa última vez que eu fui para o Brasil, agora no começo do ano, eu resolvi comprar o livro do Ulisses sobre a Elise Matsunaga. Eu sei que o livro já saiu faz tempo, que eu tô super atrasada para fazer esse review, super atrasada para ler. Eu acho que ele saiu em 2023. Mas eu pensei, que tal fazer um vídeo um pouquinho diferente? Ao invés de fazer uma resenha a respeito do livro assim que eu terminar de ler o livro, por que eu não vou fazer um vlog das minhas reações conforme eu vou lendo? Eu não sei, desde que eu ganhei uma câmera nova de Natal e eu tô muito afim de fazer vlog, então meu negócio hoje em dia é vlog. Então vamos fazer assim, eu vou começar a ler esse livro e conforme eu tiver alguns comentários, eu vou filmando. Assim também, é porque eu não sei, né, porque o livro da Suzanne eu acho que eu li tipo em questão de 2 dias, eu não sei quanto tempo vai me levar pra ler esse livro. Mas, conforme eu vou lendo, então eu vou voltar aqui, dar meu parecer e no final, eu volto pra gente conversar um pouquinho a respeito de como foi a leitura desse livro. Esse livro tem... Nossa, quanta foto aqui no final. Deixa eu ver. 383 páginas. Ele é pela editora Matrix. Essa aqui é uma edição revista e ampliada. Então, já teve algumas revisões. E... o livro que inspirou a série Tremembé, eu acho que eu não assisti, então tem até que ver onde é que tá essa série, mas eu tô super animada, faz tanto tempo que eu não pego um livro na mão, gente, que eu tava só pegando coisa de Kindle. Ai, saudade de livro brasileiro, cheiro de livro brasileiro, porque os livros aqui nos Estados Unidos, aquele papel assim, sabe, meio triste, assim, aqueles pergaminho, não é nem papel de qualidade. Ah, tô muito feliz. Nossa, cheirinho de infância. Não, cheirinho de infância com um livro sobre um assassino, mas tudo bem. Continuem assistindo para ver como é que vai continuar essa saga. Continuando a leitura do livro da Elise Matsunaga, eu acabei de terminar o 2º capítulo. O que nós temos para discutir a respeito desse capítulo? Quando eu fiz o vídeo sobre o livro da Suzanne, alguns dos comentários que eu recebi foram a respeito de como o Ulisses colocava algumas das conversas, certo? As pessoas estavam perguntando assim, como é que ele sabe que essas coisas foram ditas? Como jornalista formada, eu entendo que também tem que ter algum tipo de liberdade criativa, claro. Ele entrevista as pessoas e ele também pega questão de vários lugares, certo? Então, como isso é um caso público, tem os autos dos julgamentos e tudo mais, enfim. Além de, claro, entrevistar pessoas que talvez sejam fontes, não se identifiquem e contam as histórias do jeito deles. Nesse capítulo, assim, uma das coisas que foi mais difícil para mim mesmo, teve uma descrição bem explícita de uma cirurgia. Eu sou o tipo de pessoa que eu consigo assistir um filme de terror que nem Jogos Mortais, que eu sei que é uma coisa fictícia, mas quando alguém me descreve uma cirurgia, geralmente eu desmaio. Eu não sei, quando tem essa questão de ser uma coisa real, pra mim, me afeta num outro nível. Então, assim, eu passei um pouco mal lendo esse capítulo, mas eu gosto muito da escrita do Ulisses, porque eu acho que, apesar dele contar essas histórias que são reais, ele conta, assim, de uma forma que é quase um entretenimento. Eu sei que é um livro jornalístico, é um relato jornalístico dele, né? Ele é um jornalista, mas não é uma leitura, assim, tão fluida, é uma história contada tão bem escrita que às vezes parece que eu tô lendo um livro de ficção, mesmo sabendo que eu tô lendo um relato que é quase uma biografia de alguém, certo? Esse 2º capítulo aborda a vida dela um pouco mais em Curitiba, como que ela começou na prostituição, e eu fiquei assim um pouco passada também com a quantidade de enfermeiras que são prostitutas nesse capítulo desse livro. Era uma coisa que eu não tinha imaginado. Eu acho que na época que eu estudei na PUC de Curitiba, na época eu lembro que tinham vários rumores de que o pessoal de odonto fazia muito programa
para pagar a faculdade. Mas claro, isso eram todos rumores e eu não conhecia ninguém de odonto, então na minha cabeça assim era do tipo, isso aí às vezes é história, né? Mas no livro o pessoal da enfermagem, gente, tava lá de luxo. Fiquei assim passada. Ainda tô bem no comecinho, né? Agora tô indo pro capítulo 3, a página 80 ainda. E assim vamos aos pouquinhos relatando como está sendo a minha experiência lendo esse livro. Terminei agora o 5º capítulo do livro e eu tô achando bem interessante a forma como o Ulisses utilizou dessa história para contar vários outros casos de prostituição e humanizar mesmo, assim, né, as personagens, e relatar a triste realidade de uma grande parte da população brasileira. Porque não é só a questão, assim, das pessoas que acabam caindo na prostituição, mas também relatando, né, a vida ao redor dessas profissionais e também da realidade dos familiares e tudo mais. Tem bastante detalhes, assim, mas acabam sendo histórias muito pesadas, tem história de suicídio e tudo mais. E outra coisa também, assim, que lendo o livro, que é uma coisa que, não sei, acompanhando pelos jornais e só vendo documentários, eu não tinha percebido quantos anos a Elise tinha se prostituído também. Na minha cabeça tinha sido uma coisa rápida entre, ela fez, né, a faculdade dela de enfermagem, começou a se prostituir, logo depois já conheceu o marido, mas não, foram anos e anos. Aparentemente foram alguns anos que ela estava nesse ramo, né, porque ela estava em Curitiba, depois foi para São Paulo e tudo mais. Mas é um livro, assim, que tem, né, claro, é um livro sobre assassinato, então tem uma temática pesada. Mas além da questão do assassinato, aborda outras temáticas também super pesadas, né? Que se você for comparar com o livro da Suzane, que também foi escrito pelo Ulisses, era mais uma questão de utilização de drogas e tudo mais, mas não tinha, assim, temáticas igualmente pesadas com relação ao assassinato. Já tô quase na metade do livro. Hoje, por exemplo, eu provavelmente aí tô lendo já faz umas 3 horas. É uma leitura, assim, que, como eu já comentei anteriormente, né, se dá facilmente. Ele escreve de uma forma que realmente a narrativa flui bastante, então, apesar de ser uma temática pesada, a leitura em si não é uma leitura pesada. É uma leitura muito fácil, que é uma das coisas que eu gosto bastante dos livros do Ulisses, e eu acho que eu tô indo pro Brasil agora, semana que vem, eu acho que eu vou comprar o livro da Flor de Lis também, porque, né, já eu comecei a ler aí os livros do cara, que é mais um. Por enquanto é isso. Cheguei na parte onde que a Elise tá morando, já, né, virou namorada dele ainda, mas ele ainda tá pagando pra ela ser namorada, então tecnicamente ela ainda está se prostituindo. E ela dá de cara com a esposa dele, que apareceu no flat dele. Então vamos ver como é que essa história se desenrola. Bom, a gente sabe como é que essa história se desenrola, mas vamos ver como é que o livro se desenrola. Eu finalmente terminei a leitura do livro da Elise, mas antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de dizer que, na minha última viagem ao Brasil, eu também comprei mais 2 livros do Ulisses. Gente, fazia tempo que eu não comprava livro físico. Enfim, eu vi que ele lançou esse, do Francisco de Assis, O Maníaco do Parque, e eu tinha a intenção de comprar o da Flor de Lis, que também achei. Então, deixem um comentário me dizendo se vocês têm interesse em ver vídeos sobre esses 2 livros. Eu provavelmente vou gravar os vídeos, mas se vocês preferem um vídeo mais no formato que foi o meu vídeo sobre o livro da Suzane, que eu li o livro inteiro e depois eu fiz um apanhado geral sobre tudo, falando a minha experiência quando eu consumi aquele conteúdo originalmente, né, e depois falando sobre o livro, ou se vocês gostaram mais desse formato, como eu tô apresentando o livro da Elise, que é mais assim, do tipo vlog enquanto eu vou lendo. E eu acho que antes de ler o da Flor de Lis, eu vou começar com esse daqui, que é um livro mais recente, para ser bem sincera, assim, eu não lembro muito da história do Maníaco do Parque. Então, sem mais delongas, vamos lá. O livro está finalizado. Diferente do livro da Suzane, que eu li em 3 dias, porque, na verdade, eu fui
ver quando que eu tinha lido, eu li durante a pandemia e realmente eu só estava sentada em casa o dia inteiro. Eu levei um pouco mais de tempo para terminar o livro da Elise, por questão mesmo de dia a dia e trabalho e tudo mais. E no meio desse livro também eu acabei viajando para o Brasil, eu não levei o livro junto, então levou um pouco mais de tempo. Então eu realmente, né, consumi esse livro com questão de alguns meses. O último check-in que eu fiz aqui nesse vídeo foi ali em torno do capítulo 5, né? São 11 capítulos nesse livro. Depois, conforme eu estava lendo, chegou ali bastante na parte que foi bastante noticiada na mídia e tudo mais, então eu realmente só estava mais consumindo, nada estava, tipo, me chocando ao longo da narrativa. O que talvez foram algumas partes, assim, que eu não conhecia mais a fundo, realmente foi depois da prisão dela, a parte que ela foi, que ela já estava vivendo no Tremembé, a questão do julgamento dela ter acontecido na mesma época que o voo da Chapecoense caiu, e daí ali a gente também não teve mais tanta informação sobre o julgamento dela na mídia. Isso também foi uma coisa que eu não estava a par dessa parte da história, né? Então, assim, os meus pensamentos finais sobre esse livro. Apesar de ter bastante relatos hoje em dia, de ser possível achar bastante documentários em streams diferentes, tem documentários diferentes a respeito do caso, eu, pessoalmente, gosto bastante de ler o livro, uma narrativa que talvez se aprofunde um pouco mais a respeito do caso. Eu acho, assim, desde o trabalho que o Ulisses fez com o livro sobre a Suzane, que eu gosto bastante da forma como ele escreve, como ele traz todas essas informações. Eu fiquei um pouco surpresa que a Elise também teve um caso com a Sandrão em Tremembé, porque era uma personagem que estava presente no livro da Suzane, e talvez eles até tenha sido mencionado, mas já faz 5 anos que eu li o livro da Suzane, né? Então, quando o personagem da Sandrão reapareceu no livro da Elise, foi um pouco, assim, de choque pra mim. Eu pensei, gente, como é que pode? Meio que sim. Ulisses, se você estiver vendo esse vídeo, por que você não faz um livro sobre a Sandrão, né? É um personagem recorrente aí, né? em todos os livros que você faz. Não sei se o da Flor de Lis também vai aparecer. Provavelmente não, porque acho que o caso da Flor de Lis foi bem depois dos casos da Suzane e da Elise. E eu sei bem pouco também sobre o caso da Flor de Lis. Então, é uma coisa muito interessante, né? Porque na minha percepção, pelo menos, assim, a forma como eu acompanhei os casos, tanto da Suzane quanto da Elise, foram através de reportagens de jornais, de noticiários, certo? Então era assim, Jornal Nacional e não sei o que, todo dia aquela novelona contando sobre os novos desenvolvimentos. E aí, claro, depois que eles vão pro Tremembé, a única realmente que eu lembro que teve, assim, entrevistas dentro da cadeia, dentro da prisão, foi a Suzane. Eu não lembro de ter visto mais nada sobre a Elise depois que ela foi presa. Apesar de saber, de conscientemente entender que elas estão presas no mesmo lugar, a minha cabeça não faz aquela associação do tipo, nossa, pode ser que a Elise, a Suzane, a Ana Carolina Jatobá, elas tivessem contato dentro da prisão, né? Não é uma coisa assim que conscientemente eu fiquei fazendo ligação, porque também não é aquela coisa que eu fico dia a dia pensando a respeito desse povo. Quando o livro traz, assim, essa parte da história, eu fiquei um pouco surpresa. Não vou negar. Eu acho que também ali, eu tinha visto também que eles tinham ficado um pouco com problemas depois de ter saído com a liberdade condicional a respeito de ter forjado documentos para poder ser motorista de Uber, né? Essa parte da história também é uma parte interessante de saber. E no fim das contas, assim, o livro me deixou bem triste, sabe? É claro que a gente vem já com a mentalidade para ler um livro desse sabendo que vai ser um livro de uma história hedionda, de um caso absurdo, onde a pessoa potencialmente é uma psicopata, e as histórias, né, que vão ser contadas, ou pelo menos a narrativa da personagem principal, é uma história, assim, de terror, basicamente. Mas esse livro da Elise, como ele toca em aspectos sobre prostituição, sobre a pobreza, sobre a realidade, assim, bem triste do Brasil, esse livro me tocou um pouco mais, assim, naquela questão de eu fiquei com solidariedade, não necessariamente com a Elise na questão de ela ter esquartejado o marido, por favor, né, não tire esse vídeo de contexto, na questão da prostituição, é porque essas pessoas acabam indo pra esse ramo. É uma narrativa muito triste e tem umas histórias, assim, bem chocantes, e realmente esse livro eu gostei bastante porque ele não focou somente na Elise, e ele focou também
nos personagens ao redor da Elise e se aprofundou um pouco nas histórias dessas outras pessoas também. Eu achei que, de um modo geral, foi um livro mais pesado do que o da Suzane. Claro que a história da Suzane é pesada, não estou dizendo que não. É muito pesado, sim. Os pais foram, né, brutalizados. Nesse caso, eu não estou me referindo somente ao fato do Marco ter sido... do Marco é Marcos? Não só ao fato do marido ter sido, né, morto a queima-roupa e esquartejado, mas também todas as narrativas que tem em volta também. Então, se você não tem estômago para esse tipo de história, talvez não seja o livro para você. Eu acho que tem que entrar assim com um pouco de consciência de que talvez seja um livro que vai te fazer mal. De um modo geral, assim, se você tem interesse a se aprofundar um pouco mais na história, saber um pouco mais, talvez detalhes que não tenham sido abordados em documentários ou até mesmo na mídia. É um livro que eu recomendo. Eu gostei bastante da leitura. Gosto bastante, como eu já disse várias vezes, gosto bastante da forma como o Ulisses escreve e é por isso que eu comprei os outros livros dele. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem comparar esse vídeo com o vídeo que eu fiz sobre a Suzane 5 anos atrás, eu vou deixar o link aqui também. Se vocês gostaram desse modelo, me deixem um comentário. Eu quero saber se vocês preferem dessa forma ou da forma como eu abordei o livro da Suzane em 2020. Se esse é o primeiro vídeo que você chegou aqui no canal, bom, olá! Meu canal é bem diverso, temos vídeos em português e em inglês sobre os temas mais variados, mas se você gostou e você tem interesse em saber sobre a minha opinião dos outros 2 livros, não esquece de se inscrever no canal, de deixar um joinha e até a próxima!